mulher descontrolada dentro da viatura foi detida com mais 4 pessoas em uma ação contra o tráfico de drogas na região da Cracolândia. Tamires Lidiane Vieira, de 31 anos, já tem passagem por tráfico. Ao ser rendida pelos agentes, quebrou o vidro traseiro de uma das viaturas e ainda tentou fugir do local. Ela se diz lutadora de artes marciais, de Muay Thai. Ela desferiu diversos chutes na viatura, vindo a danificar. A ação faz parte de uma mega operação em conjunto das forças de segurança. O objetivo é identificar os locais utilizados pelo tráfico, o trajeto feito pela droga e quem são as pessoas ligadas ao crime organizado que alimentam o tráfico na região central. O hotel utilizado pelos traficantes foi interditado. No local, foram encontrados aparelhos celulares, dinheiro e um tijolo de crack, que seria vendido na Cracolândia. O combate ao tráfico de drogas é importante e influencia na vida do usuário, porém, não resolve o problema do vício. Então, qual seria a solução para sanar esse mal que tem destruído a vida de tantas pessoas? Há quem pense que é impossível sair de uma vida dessa. Há quem pense que não há solução, não há saída. Eu quero afirmar para você que há uma saída. Se você tem um vício, se você tem uma depressão, se você se encontra numa situação crítica, alguém da sua família se encontra assim e você não sabe mais o que fazer. Talvez não chegou a esse ponto, mas está piorando a cada dia e isso te assusta. Você começou apenas aos fins de semana usar uma substância, usar apenas o uso de um entorpecente, só que você perdeu o controle. Hoje você não consegue mais largar. Você se tornou dependente dessa substância. Você está preso de fato. Isso está mexendo com a sua cabeça. Hoje você, infelizmente, está desempregado, com um casamento arruinado, perdeu a credibilidade. O nome que você tanto tinha e prezava por ele já não existe mais. Eu quero dizer para você uma coisa, por mais que você esteja no fundo do poço, tem jeito para a sua vida. Eu não sei se você chegou a esse ponto ou não, tem um familiar assim ou não. Eu sei que o Rodrigo e a Mariana têm uma história muito forte, porque ele também estava preso às drogas, preso ao tráfico, diante da sociedade um caso perdido. E há quem infelizmente até pense, a minha família não acredita mais em mim, porque você já ouviu isso de um familiar, de um ente querido. Mas o Rodrigo e a Mariane mudaram a situação. Hoje, graças a Deus, um casal transformado. Nós vamos acompanhar esse relato e em seguida eu volto com você. Homem de negócios, com uma carreira de sucesso, à frente de 3.000 colaboradores. O que os meus olhos viram, eu conquistei. Desde muito novo, eu pensava em ter o meu próprio negócio. Pensava em ter um comércio e poder dar o melhor para minha família, né? Tanto que o meu primeiro negócio foi eu e mais um que montamos. Começamos ali a buscar clientes, começamos ali a divulgar o nosso trabalho e aí iniciamos uma outra fonte de renda. Só que com 10 funcionários já. E de um mero funcionário, eu me tornei patrão, dono da minha própria empresa, dono do meu próprio negócio. Eu só pensava em cifrão, pensava em ter mais, querer mais, pensava só em dinheiro. Eu dormia pensando em dinheiro e acordava pensando em dinheiro. E junto com as conquistas veio a ostentação, ao ponto de entrar no shopping e sair com as mãos lotadas de sacola, de roupas de marca, relógios caros, correntes de ouro. A minha empresa foi crescendo, foi prosperando, foi fluindo cada dia mais, ao ponto de chegar uma época de ter 3.000 colaboradores sobre o meu comando. Muitos
viam o que eu gastava, como eu usufruía do meu dinheiro, mas poucos sabiam da onde vinha esse dinheiro. E esse dinheiro vinha do tráfico de drogas. Vinha do assalto à mão armada, vinha dos roubos que cometíamos e das lojas de tráfico que tínhamos. Esses colaboradores não eram funcionários, e sim uma quadrilha que tinha formado, ao ponto de ser uma faculdade do crime. E da mesma forma que comprávamos, gastávamos com viagem, fazíamos o que queria através do tráfico de drogas, através do assalto à mão armada, e ali eu fui preso por porte de arma. Naquele momento, eu estava grávida da nossa filha, e mesmo grávida, eu tive que deitar no chão e ouvir do policial: a casa caiu. Eu ganhei a nossa segunda filha sem a presença do Rodrigo. Então, quando ela nasceu, ele estava preso. E saí mais revoltado do que eu entrei, pensando assim: agora eu vou fazer as coisas andar mais do que estava andando. E aí veio a segunda cadeia. Então o conceito dentro da cadeia, ele começou a se espalhar, ao ponto da gente chegar a comandar alguns pavilhões da cadeia. Só que toda vez que eu pensava em parar, chegava alguém que me conhecia e falava: não, Rodrigo, não é hora. E aí eu fui ganhando credibilidade dentro da cadeia. Só que aí os funcionários descobriam e me jogavam para outra cadeia. E de um dia para o outro, a nossa vida virou de ponta cabeça. Uma hora que eu estava comendo no melhor restaurante, da melhor refeição, fui morar com a minha sogra, com as minhas 2 filhas, e teve um momento que não tinha mistura para a gente comer. E a gente teve que ir no açougue, pedir para eles vender fiado, para que a gente pudesse ter uma mistura para colocar na mesa para as crianças. E dentro desses 3 anos que eu passei preso, eu passei por 5 penitenciárias. 5 penitenciárias, sendo que uma delas chegou ao ponto de eu comandar essa penitenciária. E me levaram para a última cadeia, onde nessa última cadeia eu tive um desentendimento muito sério, outro detento me jurar de morte. E ali eu passei aquela noite toda preocupado como ia ser no outro dia, porque, como se dizia lá, né? Ou era ele ou era eu. E aí foi aonde eu peguei, tinha uma Bíblia na minha cama. Eu li o Salmo 51, e aonde falou comigo que era para mim parar, porque foi um ponto que eu me vi sozinho. Foi um ponto que eu encontrei assim, ninguém estava comigo. Pela situação que ocorreu entre eu e o outro detento, ninguém ficaria do meu lado. Porque a questão de conceito, ele tinha mais conceito do que eu naquele lugar. E os dias foi passando, aquela situação que estava com o preso já não aconteceu mais, porque ele foi transferido para outra cadeia. Eu ganhei a minha liberdade. Eu comecei a sentir uma mudança na minha esposa. Ela parou de usar droga, ela parou de fumar. Quando eu cheguei na Igreja Universal, a palavra de Deus, ela veio como se fosse um remédio que eu precisava para minha alma, para o meu corpo, para minha mente. E eu me lembro da palavra: aquele que vier após mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E essa palavra, ela fez toda a diferença, foi um divisor de águas na minha vida. E naquele dia, eu percebi que o meu caminho, a verdade e a vida que eu estava levando não era o que Deus queria para mim. Eu comecei mesmo a buscar a Deus, a querer aprender mais. Então ali naquelas reuniões eu comecei a ver uma oportunidade de ser um homem diferente, de ser para minha esposa o que eu não era, de ser para minha filha o que eu não era, e principalmente de ser para mim mesmo o que eu nunca fui.
até que num domingo pela manhã eu ouvi falar do Espírito Santo. Que quem tinha ele tinha tudo. E eu que sempre procurei tudo, não tinha nada. E eu pensei assim, eu tenho que ter o Espírito Santo. E ali eu comecei a buscar de dia, a buscar de noite, a orar de madrugada. Eu percebi que as coisas estavam mudando no Rodrigo quando eu vi que o que ele tinha nas mãos não era mais droga, não era mais uma cocaína, uma maconha, e sim a Bíblia. E falei, Deus, o Senhor sabe que eu roubei, que eu fiz coisas que eu não podia nem fazer. Mas hoje eu estou te buscando. E se o Senhor de verdade, como o Senhor falou comigo naquele presídio, e como aqui nesse lugar o Senhor falou comigo que o Senhor era o caminho, então que esse caminho entra dentro de mim agora. E naquele dia eu recebi o Espírito Santo. O que eu mais queria era falar para as pessoas o que tinha acontecido. Mas a alegria que estava dentro de mim, aquela vontade de rir, de chorar, a vontade a minha esposa do meu lado, a vontade que eu tinha era de olhar para ela e falar, ó, eu recebi, eu tô cheio do Espírito Santo, porque ele agora, eu tenho certeza, ele disse, eu sou contigo a partir de agora. A partir daquele dia que eu recebi o Espírito Santo, as palavras que entraram dentro de mim foi algo que transformou de dentro para fora. O Rodrigo, ele é um pai presente na vida das filhas, ele é um marido que se preocupa em ser o alicerce da família. O segredo para uma vida digna com Deus é a aliança. É a aliança que o Rodrigo ele tinha no crime, hoje ele tem com Deus. Eu deixo aqui um recado para você que vive nessa vida buscando sempre ter mais. Deus é aquilo que você poderia ter para suprir todas as necessidades que você até hoje veio buscando na vida do crime e não encontrou e de maneira nenhuma vai encontrar. Porque, como eu disse lá atrás, Deus é o caminho, a verdade e a vida. Teve jeito para esse casal. Tem jeito para você também. A aliança que o Rodrigo tinha com o tráfico, hoje ele tem com Deus. E você pode fazer essa aliança com Deus. Tem jeito para a minha vida? Tem jeito sim. Tem jeito para o seu filho, tem jeito para o seu marido. O que precisa acontecer é o Espírito Santo entrar. Quando ele entra na vida de uma pessoa, tudo muda. Muda o seu interior. Já não há mais tristeza, já não há mais depressão. Os pensamentos ruins vêm para todos, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela entende que por mais difícil que seja a situação, Deus está com ela, Deus está dentro dela. Ela não dá vazão aos pensamentos negativos. Problemas ela enfrenta, como todos nós enfrentamos, mas ela tem Deus dentro dela que traz a solução. Então, diante de qualquer situação que você enfrente, sem o Espírito Santo, a sua reação é uma. Com o Espírito Santo, a sua reação é totalmente diferente. Essa é a proposta, porque olha o que o Rodrigo creu nessas palavras, que são as palavras de Deus, que tem espírito e vida, que diz assim o texto. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pastor Sérgio, não se trata de uma mudança de religião, de uma denominação, mas da vida que Deus está propondo para essa pessoa que está no fundo do poço. De fato, Pastor Rodrigo, e Deus é especialista
em transformar vidas, regenerar uma vida completamente. Quem sabe você se encontra com a vida em cacos, destruída, você chegou ao fundo de poço, mas Deus quer e pode mudar essa situação. Agora, o que você tem que fazer é o que o Rodrigo e a Mariana fizeram, buscar a Deus, entender que se você pegar a vida do jeito que está e colocar nas mãos dele, ele tem poder para reconstruir completamente. Pastor Rodrigo, quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele entra na vida de um ser humano, ela passa a ser uma nova criatura. Vai haver um antes e um depois. Se você quer falar conosco, você está desesperado, você está aflito, você está angustiado, entre em contato agora através da nossa central de atendimento. Por trás da máscara que você usa diante das pessoas, ninguém sabe o que realmente se passa no seu interior. Quando as luzes se apaga também o sorriso, que você veste para esconder a dor da alma. E na hora mais escura, os piores pensamentos sufocam a sua esperança. Morrer parece ser uma única saída, mas é a dor que precisa acabar, não a sua vida. Neste momento, existem pessoas preparadas para te ouvir e te ajudar. Ligue agora para o CDA, a Central de Atendimento da Universal. 011 3573 3535 ou virtualmente através do Pastor Online, universal.org/Pastor Online. 24 horas por dia, todos os dias da semana. Uma linha direta para te ajudar, pois uma palavra pode mudar tudo. Essa central de atendimento é 24 horas à sua disposição. Agora, hoje, quarta-feira, nós temos uma reunião muito especial e eu gostaria muito de receber você aqui, ajudar você. Você que está sem rumo na vida, você que está cansado. Você até conhece a palavra de Deus, mas está acontecendo tantas coisas na sua vida que você não está tendo direção certa e você sabe disso. Isso te preocupa, porque você está tendo reações que você um dia disse eu jamais faria isso, e você está fazendo. Você está se ocupando tanto com as coisas, com as preocupações, não que você não deva, você tem responsabilidades, mas o fato é que isso está te enchendo e ao mesmo tempo te enfraquecendo. E você precisa de forças, você precisa se esvaziar de tudo isso que você carrega para que você possa se encher da presença de Deus. Você pode fazer isso hoje. Hoje, quarta-feira, às 19 horas, nós estaremos juntos nesse lugar. Um lugar onde você será bem-vindo, independente do seu passado, do seu presente, da sua situação. Nós estamos aqui para ajudar você, para você receber a força que você precisa, a paz, a direção e, sabe, ter aquele momento de você falar com Deus. Você fala com tantas pessoas, você dá atenção a tanta gente, mas você não tem dado, talvez, atenção àquele que é merecedor de toda atenção, de toda a honra e toda a glória. Aquele que pode trazer paz, iluminar o seu caminho. Por isso que eu faço esse convite para você. Às 19 horas eu vou te aguardar aqui na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro, em uma reunião muito especial. Pai meu, na oração pessoal e sincera do Senhor Jesus por você, ensinamentos profundos sobre a vontade dele para a sua vida e segredos para uma vida plena. Quando você recebe essa revelação, você se torna a pessoa mais rica na face da terra, porque você conheceu a Deus. Nesta quarta-feira, a continuação do estudo da oração sacerdotal em todos os templos da Universal. Para endereços, acesse universal.org/localizar. Eu, devido a uma separação, eu fiquei até com vontade de me suicidar.
né? Então eu comecei a vir na igreja, comecei a vir às sextas-feiras para me libertar, e às quarta-feiras para mim é super importante, eu não falto por nada, porque lá que eu aprendi o que é o Espírito Santo, a buscar o Espírito Santo e entender que é o Espírito Santo que nos dá força. E outra coisa, o estudo bíblico é muito importante também. Ele encaixou assim direitinho para mim na minha vida e fez eu entender o que é a Bíblia, o que é o estudo, o que as palavras que acontecem no nosso cotidiano, e tudo isso me fortaleceu espiritualmente. Hoje eu sou outra mulher, hoje eu sou outra pessoa, e graças às quartas-feiras. Então, assim, quem estiver me ouvindo, quem estiver me assistindo, que não falte às quartas-feiras, é super importante para a sua vida espiritual, porque sem a vida espiritual, você não tem nada. Aconteceu comigo, eu sou prova viva disso daí. Eu tentei me matar, eu fui numa BR-101, me jogar na frente de um caminhão, mas de repente veio a minha mãe na minha cabeça e eu desisti. Então, eu estou 5 anos frequentando todas as quarta-feiras, então vem as quarta-feiras que vocês vão ter o resultado. Eu falo isso por experiência própria, vocês vão se sentir fortalecido, vocês vão se sentir feliz, mesmo sozinha, em qualquer lugar que vocês colocarem os seus pés, vocês não vão ter mais solidão, tristeza, depressão, nada disso. Estou saindo daqui fortalecida. Eu cheguei hoje, eu estava cansada, o dia todo, né, de trabalho, correria, e eu cheguei aqui um pouco desanimada, mas eu saí daqui assim, ó, fortalecida. É inexplicável, né, a sensação de tu entrar e a força de quando a gente sai. Eu sinto que em toda quarta-feira é como se a bateria estivesse acabando e tu vem e renova para a semana toda. Eu não falto à reunião de quarta-feira nunca. Essas pessoas tiveram experiências com Deus vindo numa reunião de quarta-feira. Isso pode acontecer com você também. Não só aqui na Catedral, mas em todos os templos da Universal. Agora, nós estaremos dando continuidade ao estudo sobre a oração sacerdotal de Jesus. Uma oração a qual ele pede a Deus, pede ao Pai em prol dos seus discípulos e daqueles que hão de crer. Você que está me acompanhando agora e você diz assim, eu estou com sede, eu estou com a minha alma aflita, eu estou necessitado. Esse programa está chegando até você. Através dessa oração que o Senhor Jesus fez ao Pai, nesse momento, essa oração está surtindo efeito. Aonde quer que você esteja, tem jeito para a sua vida, tem solução. Você não precisa tirar a sua vida. Antes de você sair de casa, tomar qualquer decisão, esteja conosco hoje. Deus quer te dar uma direção e você não vai continuar desse jeito mais. Nós vamos pedir a Deus em favor da sua vida, mas antes você pode buscar aí um copo com água. Deixa um copo com água separado. O pastor Sérgio está aqui conosco e tem pessoas que ligaram para a central de atendimento pedindo oração e você pode ainda pegar o telefone, lembrando que essa central de atendimento não se limita apenas ao horário do programa, mas ela é 24 horas. Pastor Sérgio, vamos registrar os nomes. Temos sim, pastor Rodrigo, o nome, por exemplo, do Carlos de Blumenau, ele pede aqui pela sua família. O Odair de Joinville cita aqui que passou por uma cirurgia e pede oração. A Terezinha de Palhoça, oração pela neta Gabriela Campos e toda a família. E temos o Vander também, que pede aqui por Shirley se libertar dos vícios. Bom, são várias pessoas entrando em contato, e você que se encontra agora com depressão, você que tem um vazio na alma, ansiedade, insônia, pensamentos negativos, você que precisa de ajuda, entre em contato, a nossa central está à sua disposição, o número aparece aí para você. Vamos agora entrar em oração. O bispo Sérgio Mota, nosso amigo de fé aqui do estado de Santa Catarina, vai realizar essa oração em seu favor. Vamos falar com Deus neste momento. É o momento que nós aguardávamos e agora chegou ele. Momento que Deus vai trazer providências para a tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos. Eu lembro, meu Pai, tenho lembrado, Senhor, da fé de Neemias. Quando, meu Deus, ele teve a notícia que o seu irmão trouxe de Jerusalém, que Jerusalém estava com os seus portões queimados, seus muros em ruína. O povo estava no opróbrio, na vergonha, meu Pai. E assim existem muitas pessoas. Casamento em ruína, meu Pai. A saúde está em ruína.
ela tem sentido muitas dores, ela faz tratamentos, meu Pai, quimioterapia, radioterapia. Estenda, meu Deus, a tua mão poderosa para alcançar esta criatura que sofre. Estenda, meu Deus, a tua mão poderosa para levar, meu Deus, a libertação, para levar, meu Deus, a cura. Que haja, meu Pai, resposta, meu Senhor, à necessidade, à demanda que essa pessoa te apresenta, meu Pai. Há pessoas que não conseguem conter as suas lágrimas. Pode a tristeza durar toda a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O amanhecer é o alvorecer do dia. Que, meu Pai, seja iluminado o lar, que seja iluminado, meu Pai, a vida desta criatura, o lar, o casamento, pois eu os abençoo em nome de Jesus. Você que crê, diga graças a Deus. Eu tenho certeza da sua vitória. Essa oração, ela te traz ânimo. Essa oração, ela já abençoa a tua vida. Agora é muito importante você ir à Igreja Universal do Reino de Deus e fazer a corrente, conversar com um pastor, com um obreiro, com uma obreira e ter um tratamento espiritual. Deus abençoe a todos. Um forte abraço do guardião da Sagrada Família. Graças a Deus. Eu creio que essa oração te deu forças. Agora, tome a decisão de buscar a Deus hoje ainda, o quanto antes. Não perca mais tempo. Você pode procurar a Igreja Universal do Reino de Deus mais perto de você através do nosso localizador. Entre agora aí, universal.org/localizar e você vai encontrar o endereço mais próximo de você. Caso você esteja em São Paulo, vá ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, Brás. Especialmente no templo, às 20 horas. Você não vai pagar nada para entrar, estacionar o seu carro. Todos são bem-vindos. Assim como aqui em Florianópolis, Santa Catarina, na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro. Você é o meu convidado, aqui em Florianópolis, às 19 horas, em todos os templos espalhados aqui no estado. Que Deus abençoe a todos, ilumine a sua vida, um forte abraço e até o próximo encontro. Leia na Folha Universal desta semana. Reportagem de capa: A Páscoa. Uma oportunidade para você reescrever a própria história. Descubra como. Universal acontece. O Manual da Vida na palma da sua mão. Conheça os novos recursos do aplicativo Bíblia Fiel Comentada e fortaleça sua fé. Godlywood, Novo Nascimento e Reino de Deus. O tema que marcou o último encontro das mulheres. Veja como foi. Entretenimento. No Alvo. As notícias da Igreja Universal em primeira mão, onde você estiver. Saiba mais. Confira essas e outras reportagens especiais. Adquira seu exemplar em uma Universal mais próxima. Folha Universal. Informações para a vida.